Olá, boa tarde, ou boa noite, né? Já são 7 horas. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. E eu escolhi este tema não só por ser um tema muito conhecido de todos nós, não é? Todos nós temos ansiedade, uns mais, outros menos, mas não há ninguém que escape a este flagelo, não é? Que é a ansiedade. E escolhi este tema de uma vertente tanto da apreensão ao pânico, exatamente para podermos caracterizar o que é estar ansioso, ter ansiedade ou ter uma crise de pânico com tudo aquilo que implica uma crise de pânico e todo o tipo de dificuldade acrescida relacionada com esse exagero, não é? Que vamos caracterizar mais à frente. Então, eu vou falar daquilo que eu considero que é o básico, não é? Em termos de ansiedade. Nós às vezes lemos muito, as pessoas quando estão ansiosas leem muito, querem muitas coisas, querem muitas estratégias, que eu costumo chamar o penso rápido. O que é que eu faço? Não é? E às vezes há coisas que nós temos que ter em mente para que a ansiedade seja algo vivido de forma tranquila, quase que parece um contrassenso, mas de forma mais aceitante e mais tranquila, sem que haja uma escalada dessa mesma ansiedade. No fim, vocês podem tirar as vossas dúvidas e eu vou tentar responder o melhor que souber e que puder. Então, o que é que nós iremos hoje apresentar? Eu vou falar sobre o conceito de ansiedade e de pânico, vamos falar sobre alguns dos critérios necessários para nós dizermos, porque muitas vezes as pessoas chegam à consulta e dizem: será que eu estou com ansiedade? Será que isto é um ataque de pânico? Será que eu tenho uma perturbação de pânico? Então, nós definimos isso com base em alguns critérios. Vamos falar sobre os aspectos epidemiológicos, não é? E depois o quadro clínico, ou seja, como é que é a evolução da perturbação de pânico e o que é que se faz, não é? Ou seja, como é que nós resolvemos esta questão da ansiedade. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é um mecanismo adaptativo, ou seja, nós herdamos dos nossos antepassados um software em que está lá inscrito tudo aquilo que nós devemos fazer para sobrevivermos, como aqui está exemplificada a resposta de luta e fuga, ou seja, nós temos este software que faz com que nós tenhamos uma necessidade de proteção, defesa, ou seja, estamos sempre a pensar nos perigos, nos potenciais perigos que tenhamos, se vamos ter comida, se não, não é? Ou seja, a questão da sobrevivência, se vem alguém fazer-nos mal, se vai acontecer algum desastre, se a comida que estamos a comer, não é? Isto tudo eram as preocupações dos nossos antepassados, se aquilo era comestível, se estava bom, se tinha alguma infecção, se estava com bactérias e coisas do género. Então, nós, não tendo esses perigos, não é? Não vamos encontrar um leão no meio da estrada à partida, não é? Nunca se sabe. Mas a partir disso não vai acontecer, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos herdar na mesma essas respostas e vamos adaptá-las ao dia a dia. Ou seja, andamos preocupados com tudo. O que é que vai acontecer? Temos quase que um software que nos faz estar sempre muito preocupados com aquilo que poderá vir a acontecer, não é? E esta ansiedade é uma reação fisiológica que ocorre na presença de algo que é aterrorizante e ameaçador. Não é? Ou seja, há aqui uma resposta, não é? Que prepara o corpo para lutar ou fugir de uma ameaça real ou imaginária. Ou seja, não interessa, muitas vezes as pessoas vêm à consulta e dizem: mas a minha vida aparentemente está tudo bem e corre tudo bem, porque é que eu estou ansioso? Ou seja, a ansiedade não está diretamente relacionada com o real. Ou seja, só vou ter ansiedade se tiver um problema de facto. Não, eu vou ter ansiedade quando tenho medo de não conseguir alguma coisa. Eu vou ter ansiedade quando tenho receio de uma reação, quando tenho medo de perder, quando tenho medo que algo corra mal. Ou seja, eu vou ter ansiedade sempre que eu sentir receio de alguma coisa. Vou ter menos ansiedade se é um medo mais gerível, não é? Ou vou ter muita ansiedade quando é um medo que eu sinto que é algo que eu não consigo gerir. Então, a situação é sentida como difícil e ameaçadora e o indivíduo vê-se com dificuldades em geri-la. Ou seja, nós quando sentimos que a ansiedade é algo que nós damos conta,
Ou seja, eu sinto que, ok, eu vou ter esta situação no trabalho, mas eu vou dar conta da situação. Ou seja, eu vou estar um bocadinho ansiosa, porque é uma situação diferente, mas não, não uma ansiedade que me bloqueie a ponto de eu não conseguir fazer aquilo. Se eu, pelo contrário, começar a ter ansiedade e pensamentos associados a essa ansiedade de que não vou conseguir, não vou ser capaz, ou pior, vão-me ridicularizar, posso desmaiar. Ou seja, se eu começo a ter outro tipo de pensamentos que me dizem que eu não vou conseguir, então a minha ansiedade vai ser muito maior, muito mais paralisante, porque a ansiedade é sempre ajustada a um nível de pensamento que eu estou a ter. Pode envolver um contexto físico, psicológico ou social, não é? A ansiedade tem estas várias dimensões e vários contextos. Pode ser antecipatória, ou seja, eu antecipar como é que isto vai ser, como é que vai correr. Pode ser ocorrer no próprio sítio, não é? A pessoa está no sítio e começa a pensar, eu não vou conseguir sair daqui, acho que me vou sentir mal, ou posterior à situação. Não é? A ansiedade é algo comum a muitas das perturbações, e a ansiedade posterior à situação pode ser, por exemplo, um escrutínio de uma situação social. Imaginemos que uma pessoa foi a um jantar e tem uma ansiedade mais social, uma ansiedade em estar com os outros, e pode chegar a casa e estar ali a pensar: mas o que é que eu disse? Será que eu disse a coisa certa? Esta pessoa disse-me aquilo, o que é que ela quis dizer com aquilo? Não é? Ou seja, a ansiedade vai abraçar um conjunto de situações e um conjunto de patologias. Mas a ansiedade não é só algo negativo. A ansiedade tem um lado negativo, que é este que nos leva a ter muita sintomatologia e uma inibição, uma resposta de inibição a alguma coisa que a gente queria fazer e não consegue. Mas a ansiedade é algo que existe na nossa vida para nos ajudar. Quantas vezes nós não tivemos um trabalho para entregar, alguma coisa para fazer, em que, por estarmos ansiosos, é que desenvolvemos esse trabalho e rapidamente o fizemos. Ou seja, a ansiedade ajuda. O pior, eu às vezes costumo brincar com alguns pacientes que me dizem: estava tão nervosa com a chegada de convidados à minha casa que eu pus a minha casa num brinco num instante, andava a atrasar aquilo. Ou seja, a ansiedade tem aqui aspectos muito, muito importantes que nós devemos olhar para ela não como um bicho-papão, mas como algo importante, necessária, só que vamos ter que a gerir. Nós hoje estamos na era da ansiedade, não é? Ou seja, nunca em tempo, mesmo nos homens primitivos, não é? Se calhar, eles tinham aquelas preocupações da sobrevivência, da segurança, mas nós hoje, estando com algumas medidas destas mais asseguradas, muitos de nós, felizmente, mesmo assim nós andamos muito ansiosos, e duas das situações que se fala imenso é que nós hoje temos um nível de conexão social muito menor, ou seja, as relações interpessoais são menos coesas, as pessoas estão mais separadas das famílias, há pessoas a viver mais sozinhas, os divórcios acontecem com muito mais frequência nos dias de hoje. Antigamente as pessoas viviam nas casas com os avós, os tios, e toda a gente ajudava, a família vivia toda ali muito perto, não havia esta sobrecarga, e hoje as pessoas têm uma sobrecarga muito maior a todos os níveis e têm que lidar com isso de forma muito mais isolada. E depois esta questão da insatisfação constante, não é? Nós queremos sempre mais, e quando nós temos, se calhar quando temos um trabalho queremos um melhor, e quando ganhamos X queremos ganhar mais X, né? X mais qualquer coisa. Estes dias recebi uma mensagem de um paciente que dizia: sempre que vejo no Instagram as pessoas a irem de férias, não deixo de pensar quão triste é a minha vida, e fico sempre muito pressionado a ter mais e fazer melhor, porque parece que nunca tenho suficiente. Não é? Isto são outros dos motivos que nos fazem andar mais ansiosos, não é? Mais desconectados e idealizar mais a vida do outro. A ansiedade implica muito três tipos de áreas em que ela trabalha imenso. Muitas vezes as pessoas chegam à consulta a dizer que
sentem, não é, estes sintomas físicos que aqui estão, alguns deles, não precisam ter todos, mas, por exemplo, suores, palpitações, náuseas, tonturas, falta de ar, dor no peito, arrepios ou calores, tremores. E todos estes sintomas muitas vezes já levaram a pessoa a vários médicos, a vários locais, já fizeram os exames todos, o que é importante, porque há outras patologias em que a ansiedade possa estar presente e que não tem nada a ver com questões mais de foro psicológico. Um, e as pessoas vêm muito assustadas, não é? Ou seja, esta sintomatologia física é tão intensa que as pessoas acabam por procurar todo tipo de ajuda e acho que é muito mais estas questões mais físicas que levam as pessoas à procura da consulta. Enquanto há uma insatisfação ou quando há pensamentos mais negativos, as pessoas vão gerindo, não é? Quase como, ok, isto é só cognitivo. Mas quando passa para a componente mais física ou mesmo comportamental, no sentido de limitar a pessoa no seu dia-a-dia, é quando as pessoas vão procurar ajuda. Outra dimensão, como eu estava a falar, é a dimensão cognitiva, ou seja, os pensamentos, ou seja, uma pessoa com ansiedade tem o quê? Uma preocupação excessiva, um medo muitas vezes generalizado ou às vezes mais específico, quando são fobias mais específicas. Pensa muito nesta questão mais negativa. Muitas vezes as pessoas têm a sensação de desrealização, não é? Parece que dizem, parece que não estou a viver uma realidade paralela, não estou aqui, ficam muito assustadas e muitas vezes nem partilham estas coisas com ninguém. A saúde mental continua a ser um parente pobre, não é? Da saúde, em que as pessoas todas sentem isto, mas toda a gente esconde muito o que sente e sobretudo se vai ou não à terapia, essas coisas não se publicam, não é? Não se dizem. As dificuldades de concentração, dificuldades em tomar decisões, uma pessoa ansiosa fica muito mais indecisa, esta questão do medo de morrer, não é? Estes sintomas mais hipocondríacos, terei uma doença, o que é que isto significa? O meu pai teve um problema cardíaco e eu estou aqui com este coração sempre, não é? Palpitações, com muitas palpitações, terei eu também este heredado, esta doença. Muitas vezes também há aqui uma baixa autoestima, não é? Se eu tenho aquilo que eu sinto que é um problema de saúde mental, que me inibe, que faz com que eu não consiga sentir-me como as outras pessoas se sentem, sem problemas, sem limitações, sem andar sempre preocupado. Então, e estas questões de preocupações com o valor, imagem, ou seja, que tipo de pessoa é que eu sou quando eu não consigo controlar aquilo que eu sinto. E muitas vezes as pessoas ficam também aqui, ou seja, daí também o esconder. Recordo-me de uma paciente minha que passou por um processo de perturbação de pânico e depois correu muito bem, ela ficou muito bem e foi jantar com umas amigas e contou-me que as três andavam a fazer terapia por causa de questões de ansiedade e que depois ela veio à consulta muito admirada. Eu nunca tinha falado sobre isto, nunca pensei que elas que também sentiam a mesma coisa e eram 4 amigas muito próximas. Ou seja, isto ainda está, esta questão de o que é que elas vão pensar de mim, que imagem é que eu vou transmitir, de pessoa mais fraca ou incapaz, e não é nada disso. Nós todos temos ansiedade, nós somos todos mais parecidos uns com os outros do que aquilo que nós achamos. Claro que uns com mais ansiedade, outros com menos, mas todos podemos chegar lá. Então, e também sintomas comportamentais, ou seja, há o problema de não tratar, e vamos falar isto mais à frente, vamos repetir aqui um bocadinho depois mais à frente, quando nós achamos que eu consigo, eu estou só ansioso, não se passa muita coisa, ainda não interfere muito com a minha vida, mas depois pode haver aqui algumas questões que interferem, nomeadamente desenvolver uma outra patologia que se chama agorafobia, que é um medo exatamente de evitar de estar em determinadas situações ou locais em que a fuga possa ser difícil ou impossível, como por exemplo centros comerciais, túneis, autoestradas, cinemas, ou seja, quando as pessoas começam também a ter esta limitação,
começam também a assustar-se um bocadinho porque atrapalha imenso. Há pessoas que deixam de conduzir, deixam de ir ao cinema, deixam de sair, deixam de ir a um concerto que tanto gostam, e isso acaba por também assustar um bocadinho as pessoas e perceberem que de facto, se não fizerem nada, as coisas acabam por ser piores. Outro dos sintomas da ansiedade, as insónias, inquietação, muitas vezes as pessoas acabam por ir ao médico muitas vezes, porque é quase como uma necessidade que lhe digam está tudo bem, uma confirmação que está tudo bem. Muitas vezes as pessoas deixam de andar sozinhas, o que é algo um pouco assustador. Ou seja, começam-se a deslocar sempre acompanhados, haviam situações, exames, encontros, ou seja, ficam ali paralisadas, não é, naquela ansiedade. Andam muitas vezes com a medicação, aqui não está, mas andam muitas vezes com a medicação. A medicação funciona quase como uma estratégia securizante. Enquanto eu posso nunca tomar a medicação, mas eu, se souber que a tenho, eu sinto melhor, e isto vai nos levar um pouco àquilo que eu vou falar daqui a bocadinho, que é a forma como eu sinto as coisas, não é? Se eu sinto que estou capaz de controlar isto, quer seja pela medicação, quer não seja, e eu diminuo a minha ansiedade porque eu não estou a catastrofizar a situação, ok? Eu já não vou para a rua, vou dar um passeio e já não tenho aquele pensamento, vai correr muito mal, eu não vou conseguir. Eu já digo, ok, se correr alguma coisa mal, eu tenho a medicação, e o que muda não é a medicação em si, mas é a forma como eu olho para esta situação, mais em controle. Então, posto isto, e sabendo nós, neste momento, que a ansiedade é algo generalizado, todos nós temos, tem um aspecto muito importante, quando é que isto se descontrola, não é? Quando é que isto aqui acaba por ter outra dimensão? Por exemplo, um ataque de pânico. O que é um ataque de pânico? Um ataque de pânico é uma súbita apreensão ou medo associados à sensação de um desastre iminente. Ou seja, é algo que de repente surge. O ataque de pânico é algo que a pessoa não está a contar. Não é aquela ansiedade que está sempre ali. Não é isto, um ataque de pânico. O ataque de pânico é, a pessoa até pode estar um bocadinho ansiosa, porque tem que estar, mas que de repente tem uma subida imensa nesse nível de ansiedade. Quando estes ataques de pânico são recorrentes e há uma preocupação constante quanto à possibilidade futura destes voltarem a acontecer, estamos na presença de uma perturbação de pânico. Ou seja, um ataque de pânico é uma coisa, ter uma perturbação de pânico é outra. O ataque de pânico tem um início súbito, ou seja, repentino, e em 10 minutos atinge o seu pico máximo de ansiedade. Ou seja, ninguém anda um dia inteiro com um ataque de pânico. Não é? Até porque nós temos mecanismos no nosso cérebro para diminuir essa ansiedade, não é? É o sistema nervoso parasimpático que vai diminuir esse excesso de ansiedade. Quando o cérebro vê que está tudo bem, ele vai diminuindo. Ou seja, aquele desconforto maior tem um pico mais reduzido. E um ataque de pânico pode ser uma coisa pura, não é? Ou seja, embora seja menos frequente, mas ele ocorre no contexto de diversas perturbações da ansiedade, não é? Da perturbação obsessiva-compulsiva, da perturbação da ansiedade social, ok? Ou seja, há um conjunto de perturbações da ansiedade que envolvem ter um ataque de pânico. E há uma sensação durante o ataque de pânico, não é? Que é descrito como uma coisa terrível, como algo que a pessoa sente que vai morrer, não é? É uma sensação de perigo, de uma catástrofe, é uma coisa muito intensa. Ou seja, a necessidade da pessoa é o impulso para a fuga. As pessoas querem sair, estão no cinema, as pessoas não conseguem ficar lá, querem sair imediatamente. Então, nós, para sabermos o que é um ataque de pânico, nós temos um manual de diagnóstico das doenças mentais, em que, para dizermos que uma pessoa teve um ataque de pânico, nós temos que obedecer a alguns critérios. Por exemplo, para o diagnóstico de um ataque de pânico, ou seja, ter um ataque de pânico é diferente de ter uma perturbação de pânico, são presentes pelo menos 4 dos seguintes critérios: palpitações, um ritmo cardíaco acelerado, suores, tremores ou estremecimento, sensação de sufoco, dificuldades em respirar, desconforto ou dor no peito, náuseas ou desconforto abdominal,
sensação de tontura, de desequilíbrio, de cabeça oca ou desmaio, desrealização, sensação de irrealidade ou despersonalização, sentir-se desligado de si próprio, que é muito estranho para as pessoas sentirem, o medo de perder o controle ou de enlouquecer, medo de morrer, parestesias, que são as dormências ou formigueiros, sensação de frio ou de calor. Ou seja, isto, não é? Pelo menos 4 destes critérios têm que estar juntos de uma forma intensa, ou seja, a pessoa tem aqui com aqueles critérios que nós falamos há pouco, do início súbito, com uma duração de 10 minutos. Agora, como é que eu sei se tenho uma perturbação de pânico? Ou seja, tenho que ter duas das situações. Uma delas é ataques de pânico recorrentes e inesperados, ou seja, tem que ter ataques de pânico, não é? Para ter uma perturbação de pânico, e que pelo menos um dos ataques foi seguido por um mês de um ou mais dos seguintes, está mal escrito, dos seguintes: preocupação persistente acerca de ter novos ataques, porque uma das situações da perturbação de pânico é que, como um ataque de pânico é tão duro, tão difícil, as pessoas o que é que fazem? Depois ficam com muito medo de voltar a sentir aquilo. Não é? Esta preocupação de será que eu vou ter outro ataque de pânico vai ser algo que vai preocupar imenso a pessoa. Preocupação acerca das implicações dos ataques ou das suas consequências, perder o controlo, ter uma crise de coração, não é? As pessoas falam muito destas questões, ou enlouquecer. Uma alteração significativa no comportamento relacionado com os ataques. Muitas vezes as pessoas têm uma alteração de vida, nomeadamente, por exemplo, presença ou ausência de agrofobia, ansiedade relativa a locais onde a fuga seja difícil ou embaraçosa, evitamento das situações. Os ataques de pânico não são provocados pelos efeitos fisiológicos de uma substância. Por exemplo, as pessoas podem ter ataques de pânico depois de consumirem drogas ou algum tipo de medicação ou algum estado físico geral, nomeadamente o hipertiroidismo, o que não significa que tenham uma perturbação de pânico. E os ataques de pânico não são melhor explicados por outra perturbação mental, como fobia social, fobia específica, as tais outras perturbações em que a ansiedade e ataques de pânico também podem estar presentes. Por isso é que se tem que fazer muito bem este diagnóstico. Será que é uma fobia social? Será que é uma fobia específica? Será que é uma perturbação obsessiva compulsiva, em que a pessoa tem um ataque de pânico porque se expôs à sujidade e a pessoa tem um medo exagerado da contaminação? Então aí já não estamos a falar de um diagnóstico da perturbação de pânico, mas de outro tipo de doença, e que precisamos de fazer essa distinção. Há vários modelos explicativos para o surgimento do pânico. Eu escolhi um deles que me parece muito interessante do ponto de vista prático, vejo isto muitas vezes. O que é que aqui fala? Fala de, temos aqui uma vulnerabilidade, ou seja, as pessoas que têm ataques de pânico geralmente têm uma vulnerabilidade, ou seja, são pessoas, por norma, mais ansiosas. Há pessoas que a casa pode cair, não é? E as pessoas estão ali muito tranquilas, enquanto que outras são sempre muito mais ansiosas, ou seja, estão mais ativadas. Então, essa vulnerabilidade, juntamente com um período de stress, que nós temos vários, uma mudança de trabalho, o nascimento de um filho, um divórcio, a perda de um ente querido, não é? Ou seja, essa vulnerabilidade, juntamente com um período maior de stress, vai desencadear um primeiro ataque de pânico. Esse primeiro ataque de pânico, digamos que podia ocorrer de forma isolada e a pessoa voltar à sua vida e gerir, e acontecem imensas situações dessas. No entanto, para muitas pessoas, o que é que acontece? A pessoa fica com muito medo desta ativação interna. Ou seja, aquilo foi tão assustador que a pessoa começa a pensar o que é que me aconteceu e não quer que volte a acontecer. Então, o que é que acontece? Ela passa a interpretar de forma inadequada tudo o que sente. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando vocês sobem uma escada, não é? Um conjunto de escadas, vocês chegam ao topo das escadas, estão mais ofegantes, não é? Fizeram exercício, estão mais cansados, ou seja, foi todo um esforço cardíaco, dos músculos, da respiração, dos pulmões, tudo isso. Uma pessoa que não tem perturbação de pânico chega lá acima das escadas e diz: estou cansada, ou preciso ir a treinar mais vezes, estou em baixo de forma. Uma pessoa com um ataque de pânico vai chegar lá acima e vai dizer o que é. Preciso-me sentar.
estou a sentir o meu coração a bater muito depressa, ainda vou-me sentir mal, tenho que me sentar, deixa-me ver água, deixa-me acalmar, que eu acho que ainda vou ter um ataque de pânico. Ou seja, tudo é interpretado à luz desta possibilidade de ter um ataque de pânico. Então, como há bocadinho já estávamos a falar que a forma como nós olhamos para os ataques de pânico é super importante. Ou seja, se eu avalio qualquer coisa como perigosa, o meu cérebro, como software lá da selva, vai dizer: ok, ela está preocupada, então o que é que vai acontecer? Aumenta esta ativação. Ou seja, eu volto a estar mais ansiosa do que aquilo que eu estava. Ok? Então há um aumento da ativação interna e a pessoa fica cada vez mais desconfortável. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que eu, que acabo por subir as escadas, sinto-me mal, e porque as pessoas depois não associam a isto, associam a que andaram de elevador e sentiram-se mal no elevador, estavam a subir as escadas e iam ao bar, então se calhar o bar é um sítio perigoso, que se sentiram mal, tem ali uma recordação negativa. Começam a ter uma ansiedade antecipatória. Ou seja, começam a antecipar que, se forem ao cinema, vão sentir-se mal. Vão ter uma festa e aquilo vai ser muito difícil para elas. Então, essa antecipação da ansiedade, ninguém gosta de sofrer. Então, se eu acho que vou sentir mal no cinema, para que é que eu vou ao cinema? Então, vamos desenvolver outra perturbação, que é a tal agrofobia, a dificuldade em permanecer em locais em que a fuga seja difícil ou a assistência seja impossível, não é? Ou seja, temos aqui muito daquilo que é importante para nós percebermos como é que o ciclo do pânico, não é? O ciclo, isto mantém-se assim. Ou seja, a pessoa mantém-se sem sair, não vai desconfirmar as crenças que tem de que afinal ter um ataque de pânico no cinema não significa que o cinema seja sempre perigoso, e então não desconfirma estas crenças, continua sempre a perpetuar isto. E pior, vai adicionando. Como o problema não é o cinema, são as interpretações que a pessoa faz, ela vai adicionando. Agora deixou de ir ao cinema, depois deixou de fazer de andar de carro, depois deixou de fazer outra coisa qualquer. Lá está, então corre o risco de ter o medo, não é? A agrofobia, o medo de permanecer em situações e locais em que seja difícil sair ou pedir ajuda. Andar de carro na autoestrada, porque na autoestrada nós sabemos que não convém parar, é difícil de sair no imediato. Por exemplo, esperar numa fila do supermercado, ir ao supermercado também é uma coisa muito comum. Ir ao cinema e ficar nas filas do meio, as pessoas muitas vezes vão ao cinema quando já estão a começar a melhorar, mas ficam ali muito sempre à beira da porta, sempre a procurar a saída, mesmo quando as pessoas estão sempre nesta situação. E em situações muito graves as pessoas não saem de casa, não é? Já tive casos em que as pessoas não saíam de casa. Nós, quando falamos das perturbações e de tudo aquilo que nós estamos aqui hoje a falar, nós falamos muito desta situação. Quais são os fatores de manutenção? Ou seja, porque é que eu tenho uma ansiedade que não passa, não é? Porque é que isto se mantém? E duas situações são fundamentais. Uma delas é a hipervigilância. A pessoa passa a estar hipervigilante ao que sente. O medo das sensações provoca hipervigilância, ficando atentos a sensações normais que são interpretadas como sinais de catástrofe. Não é? Novamente, esta questão da interpretação vai acontecer qualquer coisa de terrível. Não há uma normalização de subir as escadas, é normal, estou a entrar no cinema, que senti-me mal, é normal estar aqui um bocadinho ansiosa. Não, a pessoa não interpreta dessa forma. A pessoa o que é que faz? Acha que vou ter um ataque de pânico outra vez e ninguém quer isso, claro que não. Outra das situações são os evitamentos, ou seja, todos os comportamentos de segurança que evitam a desconfirmação de crenças, ou seja, eu deixo de ir ao cinema, deixo de andar nas autoestradas, deixo de ir ao supermercado e depois fico com a ideia de que realmente aquilo é perigoso, ou seja, eu não desconfirmo as minhas crenças. Não é à toa que nós parecemos um bocadinho masoquistas quando fazemos psicoterapia, em que pedimos às pessoas para fazerem isto tudo depois de perceberem alguns dos pressupostos que aqui estão mencionados. Ou seja, então trabalhar a ansiedade não é um capricho, não é uma coisa desnecessária, não é? Muitas vezes as pessoas tratam as doenças mentais como algo menor
Ou seja, há muitas complicações da ansiedade que não é tratada, ou seja, ela compromete muitas vezes a vida social, laboral, as relações interpessoais. Por exemplo, ainda hoje uma senhora dizia-me assim: "Eh, eu não vejo futuro com o meu namorado porque ele tem uma perturbação de pânico com agrofobia, ou seja, ele não sai de casa quase, e eu não estou para viver a minha vida assim", não é? Esta questão de há também interferência nos outros, não é? Na relação com os outros. Maior tendência para desenvolver uma depressão, probabilidades acrescidas de fazer uso de substâncias, o álcool e drogas, não é? Ou seja, as pessoas acabam por perceber muitas vezes que vão sair, estão sempre ativadas, sempre muito preocupadas, e quando bebem alguma coisa, quando estão sob o efeito de alguma substância, que relaxam e descontraem, e isso pode ter um outro efeito nefasto, que é começarem a ter aqui um comportamento mais aditivo, e o que também é algo que a pessoa podia perfeitamente, não é? Optar pela questão da medicação, que é mais seguro, medicamente controlado, mas muitas vezes acontece isto. A ansiedade está relacionada, e cada vez mais há evidências disto, a diversos problemas de saúde, problemas cardíacos, hipertensão, desconforto gastrointestinal, diabetes, asma, artrite, problemas de pele, entre outros. Ou seja, a ansiedade, a saúde mental tem um grande efeito na saúde física, e hoje já se vê os médicos a falarem muito disto, e eu fico imensamente satisfeita com esta correlação, porque é assim que as pessoas vão procurar ajuda. Então, o que é isto de fazer terapia? Eu estou a referir-me à terapia cognitivo-comportamental, que é a minha especialização, e é o tratamento de eleição para a perturbação de pânico, é aquela que tem maior suporte empírico, apresenta taxas de sucesso entre 80% a 90%, apresenta melhores taxas de sucesso na perturbação de pânico comparativamente à terapia farmacológica ou a tratamentos combinados, ou seja, não, é muito importante tomar a medicação. Numa fase inicial, muitas pessoas precisam imenso da medicação e acho ótimo, mas não podem esquecer que se não fizerem terapia, vão voltar a recair quando deixarem a medicação. 75% dos pacientes tratados com terapia cognitiva comportamental apresentavam melhorias significativas anos depois do tratamento ter terminado, ou seja, há um ganho que se vai prolongando ao longo do tempo. A terapia cognitiva comportamental, o que é que faz? Ela procura modificar e eliminar padrões de pensamentos que contribuem para os sintomas do doente e de técnicas comportamentais, que o objetivo é ajudar o doente a mudar o seu comportamento e a eliminar os seus padrões de evitamento fóbico. Mais à frente vou explicar melhor o que é isto, mas no fundo, como o próprio nome indica, cognitivo e comportamental, nós vamos trabalhar pensamentos e comportamentos. Nos pensamentos vamos trabalhar as crenças, ou seja, o que é que esta pessoa acredita que vai acontecer, e os comportamentos, vamos levar a pessoa a estratégias de relaxamento e da exposição, ou seja, eu não posso perder o medo de voar, senão apanho o avião. E aqui é a mesma coisa, não vou perder o medo de ir ao cinema se não vou, não vou perder o medo de andar de elevador se não o faço, ok? Os evitamentos, como se recordam no slide anterior, são fatores de manutenção da perturbação. Durante a terapia cognitiva comportamental, os pacientes aprendem a identificar e a reconhecer os seus pensamentos negativos e as emoções que contribuem para os seus ataques de pânico e a modificá-los de forma a terminar com essa sequência. Então, como é que funciona? Ou seja, nós estamos a falar dos protocolos, não é? Depois a relação terapêutica não é feita desta forma, mas o protocolo, ou seja, se as pessoas pelo menos fizerem isto, o mínimo é isto. 8 a 16 sessões semanais. Estes indivíduos têm distorções do pensamento, interpretando erroneamente as sensações corporais, o que origina o ciclo do medo. Isto aqui é muito trabalhado. E na componente comportamental da terapia, os pacientes aprendem as técnicas de relaxamento, a exposição interoceptiva, que é a exposição às sensações internas. O que é que isto quer dizer? Se eu aprendo a ficar com medo daquilo que eu sinto, eu tenho que me habituar a sentir alterações do meu corpo para normalizar e perceber que, ok, se eu subir escadas, se eu fizer ginástica, se eu sentir esta ativação, está tudo bem, eu consigo ativar-me, acalmar-me e corre tudo bem, ok, isto não é perigoso. Ou seja, nós não melhoramos a fugir de sentir, que é isso que nós hoje na nossa sociedade queremos. E depois a exposição ao vivo.
Ou seja, evitando, evitamento perpetua o medo, a exposição desconfirma as crenças de perigosidade. Vamos imaginar uma folha de pensamentos que nós trabalhamos com os nossos pacientes. Vamos imaginar, esta folha é uma espécie de registro daquilo que o paciente sente. Vamos imaginar a situação. Estava em casa a conversar com o meu marido. E o que é que esta pessoa sentiu? Sentiu-se muito ansiosa. E qual foi o pensamento negativo que ela teve? Vou ter um ataque cardíaco. E qual foi ou seja, aqui o erro de pensamento, teremos que ter aqui uma explicação diferente, mas é uma catastrofização, não é? Está logo a pensar no pior. E o que é que ela pode aprender a pensar, não é? Enquanto ela pensar, eu vou ter um ataque de pânico, eu vou ter um ataque cardíaco, ela vai estar mal. Lembram-se da associação entre o que eu penso e a forma como eu me sinto. Aqui ela vai passar a ter respostas a este pensamento de uma forma mais realista. Não é aquela questão positiva, vai correr tudo bem, aquela coisa falsa sem que a pessoa sinta, não é isto. É, eu vou ao meu pensamento e questiono-me. Será que eu estou a pensar isto de forma correta? Será que é isto a forma mais correta que eu possa estar a pensar? Será que as evidências apontam que isto seja verdade? Ou seja, é colocar em causa o que eu estou a pensar, não é assumir que se eu acho que isto é um pensamento negativo, então eu vou ter um pensamento negativo e isto vai correr mal. Não. Então, a resposta, o que é que ela pode dizer? O que estou a sentir é um aumento da ansiedade, não é? A partir do momento que nós aprendemos que a ansiedade é normal, devemos começar a introduzir este conhecimento nas nossas respostas. É natural estar mais ansiosa, isso não constitui perigo algum, porque nós sabemos que a ansiedade não é perigosa. Os ataques cardíacos surgem quando as pessoas estão a realizar um esforço e apenas estive aqui sentada. A ansiedade provoca uma aceleração do batimento cardíaco. Já senti isto antes e nunca tive um ataque cardíaco. Em breve isto vai passar. Estes sintomas têm que ver com a forma como estou a interpretar o que sinto, ok? Ou seja, isto não é feito... não é a tal terapia milagre, a pessoa não passa de uma situação ansiosa para achar isto tudo muito adequado, mas à medida que a pessoa aumenta o leque de respostas àquela sensação que está a pensar, vai passar a diminuir a sua ansiedade. Então, o protocolo para a perturbação de pânico é a psicoeducação, a pessoa tem que perceber muito bem o que é isto de ansiedade e não achar que é um bicho-papão. Vai fazer um treino de competências para lidar com a ansiedade, vai trabalhar as crenças disfuncionais associadas ao medo e às sensações corporais, vai ter uma exposição às sensações somáticas receadas e vai ter como trabalho de casa a exposição e o trabalho cognitivo. E agora, este é o meu último slide. Eu pus este slide porque as pessoas perguntam-me sempre: ok, já ouvi isso tudo, mas e agora? O que é que eu faço? Não é? Eu penso rápido, isso não vai existir. E eu faço muito este paralelismo com a questão do ginásio. As pessoas têm mais noção que se querem correr 50 km, não podem hoje ir ao ginásio e amanhã dizer assim: epá, não resulta, isto não presta para nada, não resulta. O ginásio afinal é tudo um disparate, não é? É um engano. Não, ou seja, as pessoas têm consciência que correr exige um treino. Hoje eu vou, eu corro, eu desenvolvo, não é? A resistência, tudo isso. Mas que daqui a algum tempo eu sou capaz. Na ansiedade é a mesma coisa. Ou seja, eu não vou conseguir hoje aprender a relaxar e a não ter crises de ansiedade. Mas eu posso começar a fazer este treino, que também é um treino da mente, e daqui a algum tempo já não vou ter uma experiência tão negativa como é que vou ter. E para terminar, foi ontem um paciente meu disse uma coisa muito engraçada. Ele disse-me: este ano foi o ano que eu mais gostei de ir de férias, porque eu estava sempre, eu ia para a piscina e pensava: o que é que eu vou fazer na piscina, não é? Vou nadar. E agora saio da piscina e o que é que vou fazer? Vou para a praia. E estou na praia, o que é que eu vou fazer? Vou para o mar. E agora já saí do mar, então não há uma bola? E ele diz que este ano foi o primeiro ano em que ele se sentou, olhou o mar, que sentiu o sol, que não teve necessidade de andar atrás de qualquer coisa de forma incessante para fazer.
Então, há algumas estratégias mais práticas, os tais pensos rápidos que às vezes eu brinco com as pessoas. Então, se a pessoa está muito ansiosa, não, imagina, está com energia para lutar, então não vai ficar ali sentada no sofá à espera que aquilo passe. Também pode fazer isso, mas cá no meio de uma fase inicial, se calhar não é isso que vai resultar mais. Então a pessoa deve se distrair, realizar uma atividade que seja movimentada ou que envolva socialização, caminhar, arrumar, cozinhar, tomar banho, fazer um telefonema, ou seja, não ficar ali de forma introspectiva a examinar e analisar tudo. Pode fazer meditação, ou seja, há muitas aplicações e o relaxamento muscular, isso está tudo disponível na internet, de uma forma constante, regular, diária. As pessoas ansiosas dizem todas assim: não consigo meditar. Mas meditar, mais uma vez, é um treino. Se as pessoas fossem capazes de meditar, se calhar não estavam ansiosas, não é? Numa primeira abordagem. Mas não precisam de meditar, basta treinar o estar presente, não é? Estar presente. Se eu estou a comer, estou a sentir a comida, se eu estou no mar, estou a sentir o mergulho, a água, ou seja, tudo isto é estar consciente, é diminuir o piloto automático, não é? Da nossa cabeça está sempre em piloto automático. Estratégias de grounding, não é? Nós não temos tempo, eu tinha pensado fazer aqui um exercício, mas estratégias de grounding é, por exemplo, escolher os 5 sons para escutar, ou seja, fechar os olhos e estar atento a 5 sons. É estar numa sala de espera em vez de estar a pensar isto não vai correr bem, não vai correr bem, é pensar, ok, deixa um bocado descrever a sala, como é que é esta sala? O que é que tem? Aquelas pessoas como é que estão? Tem ali um quadro, como é que é o quadro? Ou seja, é estar consciente daquilo que está à volta. Uma coisa muito importante é identificar porque é que eu estou tão ansiosa. Esta é uma parte muito difícil que precisa de trabalho mais terapêutico e fazer aquela situação que nós vimos ali naquele quadro. E evitar, eu acho que esta parte é muito importante, evitar controlar a ansiedade. Ou seja, todas as pessoas ansiosas, por norma, são, a não ser que seja uma coisa mais situacional, são pessoas que gostam muito de controlar, ou seja, saber que as coisas vão correr de uma determinada forma e esta sensação de eu tenho que controlar é algo que não vai correr bem, porque nós não controlamos nada. Ou seja, evitar controlar e observar a ansiedade como uma experiência em que eu posso continuar a minha vida com aquela experiência é um objetivo a ter. Mas aconselho toda a gente que sofre com perturbação da ansiedade a fazer psicoterapia, a não ter vergonha de procurar ajuda, porque nós estamos cá para isso. E os resultados são muito bons e acho que não há necessidade da pessoa estar a sofrer. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha feito aqui não é? O tempo é muito curto, fazer aqui um somatório daquilo que eu acho que é muito importante em termos de perceber, né? Vocês perceberem aquilo que é importante para um trabalho mais exaustivo. Acho que é importante fazer psicoterapia e agora estou disponível para as vossas questões.